Vegetarianismo e os ditadores da fé. Final. 26º. Todas as coisas são justas para o uso do cristão, mas o mesmo deve ter em mente se todas convém praticá-las. Todas elas, apesar de serem justas, nem todas edificam. Portanto, devemos ter sabedoria para usar somente a quem vem nos edificar e aos nossos irmãos. O verdadeiro cristão não está preocupado em beneficiar a si mesmo, mas ele prefere o benefício de seu irmão e desta forma ambos crescem juntos. O cristão ele compra tudo o que é vendido no açougue sem questionar o vendedor para não haver prejuízo a si e ao vendedor. Tudo o que há na terra e sobre a terra é de Deus e todo o poder de abençoar ou amaldiçoar. Quando um incrédulo convida um cristão para comer, ele não deve inquirir que tipo de alimento é aquele ou como foi preparado e em que circunstâncias. Deverá comer de tudo o que for oferecido e for posto na mesa. Há um grande perigo de escandalizar o anfitrião ao questioná-lo sobre o alimento servido. Se o anfitrião informar de forma voluntária o que é, como foi preparado e em que circunstâncias a pessoa deverá evitar para não ir de encontro com a consciência sem esquecer tudo pertence a Deus, até mesmo o anfitrião. A consciência a ser preservada não é a do convidado e sim a do anfitrião que deve ser preservada, ou seja, ao rejeitar o alimento não devemos condenar aquele que não conhece os princípios da palavra de Deus. A minha liberdade está acima do julgamento de qualquer pessoa, mesmo que seja de uma pessoa que diz ser cristã. Mesmo dando graças, muitos cristãos são condenados por outros mesmo vendo que o mesmo agradeceu a Deus e foi aceitável. Quem come carne que a coma de forma que Deus seja glorificado, aquele que é vegetariano seja de forma que glorifique a Deus, aquele que bebe vinho beba de forma que glorifique a Deus e aquele que só bebe água beba de forma que glorifique a Deus. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus e tudo o que deixarmos de fazer deixemos de praticar para a glória de Deus. Muitos que são vegetarianos estão escandalizando a obra de Deus, quer seja condenando, fazendo acepções ou menosprezando os que comem carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Criador e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Criador, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, versículos 23 a 32. Estas mesmas pessoas pregam e escrevem livros e periódicos afirmando que a única lei que está em vigor em nossos dias são a dos 10 mandamentos e a lei de Levítico 11 é da lei cerimonial e eles mesmos pregam que a lei cerimonial foi abolida. Isto é contradição e tudo que entra em contradição não tem fundamento na verdade. Como podemos analisar o alimento cárneo? Podemos chegar às seguintes conclusões sem medo de incorrer em erro ou injustiça. Primeiro, nenhuma pessoa vai para o inferno porque come carne. Segundo, nenhuma pessoa vai para o céu por ser vegetariano. Terceiro, Ellen White mentiu ao escrever que as pessoas que comem carne não têm como ser salva. Quarto, Ellen White mentiu ao escrever que as pessoas que comem carne não vão entrar no céu. No regime ditatorial, a pessoa que não vive em conformidade às normas de determinada religião ditadora é eliminada de seu meio sem nenhuma piedade. Nos movimentos de reforma tem atitudes semelhantes. Se a pessoa não deixar de comer carne, é impossível ser membro batizada da igreja. Se um dia voltar a comer carne, ela é eliminado sem nenhuma piedade do meio da irmandade. Este é o motivo do título, Vegetarianismo e os ditadores da fé.
As atitudes dos reformistas e da grande maioria dos vegetarianos que se denominam de cristãos são idênticas às ações dos ditadores. Ou você se submete à ideologia ou é eliminado da congregação por meio da tal exclusão. Onde fica o livre-arbítrio que eles tanto pregam que Deus deixou? Eu já convivi e ainda tenho bastante acesso à vida dos que se dizem vegetarianos. Na verdade, a grande maioria não comem carne, mas não são vegetarianos, eles não passam de feijorianos. E tem muitos que comem carne às escondidas e ao mesmo tempo condenam os que comem abertamente. Simplesmente suas atitudes são de ditadores. Nenhuma pessoa é salva por abster-se de algum alimento e nenhuma pessoa vai para o inferno por comer certos alimentos. Salvação é Cristo e não tem o que ser discutido. Ou aceita ou rejeita-o. Quem tem defendido a salvação entre Cristo e o alimento, entre Cristo e a lei, entre Cristo e a religião é porque esta pessoa jamais conheceu o Cristo que salva. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.